A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe tua vida. Estamos aqui mais uma vez na continuação do curso oratória, curso homilética. Gostaria da sua atenção neste momento. Nós estamos na aula 3. Nós aprendemos na primeira aula o que é oratória, postura, voz, dicas para controlar o medo de falar em público, erros de oradores que não crescem, dicas gerais para o orador. A aula 2 que nós aprendemos foi a importância da homilética, os problemas porque existem pregações desagradáveis, perguntas-chave que o pregador deve fazer, como observar o texto. A aula de hoje nós vamos aprender informações importantes, classificação de sermões, como escolher o texto, divisão do sermão, exemplo de esboço. A última aula nós iremos aprender a classificação de sermões, sermão temático, sermão textual, sermão expositivo, exemplo de sermões. Amém? Agora vamos entrar na nossa aula do nosso curso de homilética, oratória. É o curso completo, curso avançado. Informações importantes. Pregamos para quais público? Primeiro, pecadores perdidos. Segundo, os desviados que se encontram afastados. E o terceiro, doméstico da fé, aqueles que se encontram firmes na presença do Pai, na casa do Pai. O preparo do pregador, dependência de Deus e humildade, capacidade de ouvir os outros. Aí vem a oração, leitura da palavra, devocional, ler bons livros, atualidade dos jornais e também que ele possa se aprofundar nos cursos teológicos, né? Existe curso de teologia básico, médio, bacharel, assim vai adiante. E tem o curso de capelania, né? Para que você possa estar fazendo a obra de Deus nos hospitais, presídios e aonde que Deus mandar e te ordenar fazer o ir de pregar o evangelho. Agora, onde encontrar ideias para novos sermões? Na Bíblia, nos livros, nos fatos do dia a dia, nos sermões de outros pregadores, nas sugestões dos ouvintes, nas séries de sermões. Enquanto lemos, devemos anotar os tópicos e ideias que nos chamam a atenção. Anotados serão utilizados mais tarde nas pregações. Você pode estar anotando tudo, cada capítulo, versículo, o livro da Bíblia, porque um dia você pode estar usando para montar um sermão, para que você possa estar ministrando a santa palavra de Deus, aonde que você receber a oportunidade. Muitas vezes você vai fazer a obra de Deus no evangelismo, também na obra de missão. Aí você vai estar usando para usar para ministrar a palavra de Deus. 3 fatores fundamentais no sermão. Primeiro, leitura do texto bíblico. A leitura que você faz dá autoridade legítima ao seu sermão. Leia com boa entonação de voz. Leia no máximo de 5 a 8 versículos. Segundo, explanação, explicar o texto de uma forma mais profunda, detalhada. Terceiro, aplicação, onde você aplica para a sua vida e para a vida dos seus ouvintes. As informações importantes. Classificação do sermão segundo o tema, que vem, a doutrinários, que significa ensinar doutrina à igreja. Portanto, Jesus
quando ele pregava com a sã doutrina, aquela multidão se admirava porque Jesus estava ministrando a sã doutrina. A sã doutrina, que é a palavra, Bíblia. A igreja que não tem doutrina não é igreja, né? Evangelísticos, convencer o pecador. Quando você faz a obra de evangelismo, missão, você tem que ministrar a palavra de Deus também dentro da igreja para convencer o pecador, né? Através da onde? Da palavra. A conhecereis a verdade vos libertará. Se não tem verdade, desculpa o que eu vou te dizer. Isso para mim não é evangelho. Missionários. Conscientizar o crente a ganhar outros. A partir do dia que você faz discípulos, você fez o ir de pregar o evangelho. Depois você fez o quê? Montou discípulos. Ensinou a outros a também a ganhar almas para Cristo Jesus. Você tem essa missão de pregar, mas também é convencer o povo do pecado e também montar discípulos, para que ele possa também ser um ganhador de almas. Éticos, comportamento entre as pessoas, comunhão, relacionamentos e tratamentos. Devocionais, levar as pessoas a querer buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, orar mais, consagrar, ler a Bíblia e etc. Agora, os pastorais, sermão do consolo, conforto, momento difícil vai passar, você vai vencer. Esses são os sermões que um pastor deve estar praticando, né? Agora, como escolher o texto? Escolha um texto com o qual você se identifique. No início, evite escolher texto muito difícil de interpretar. Dê preferência a texto mais simples, com o tempo vá se aprofundando. Não se limite apenas ao Novo Testamento, como fazem alguns. Pregue no Antigo Testamento também. Varie entre os 66 livros da Bíblia. Uma vez escolhido o texto, não mude mais, a não ser que o Espírito Santo assim indique claramente. Você montou o sermão, se caso houver, né, o Espírito Santo te dê uma nova mensagem, você faça, use essa mensagem. Se caso o Espírito Santo não te colocar no teu coração a mensagem, monta um esboço, para que você possa estar ministrando a palavra de Deus. Mas ouça bem a voz do Espírito Santo. Irmão, está sujo aqui? Porque estava mexendo com a canetinha aqui e acabou sujando a mão. Amém? Leia o texto em várias versões bíblicas e o máximo de vezes para poder observar todas as verdades possíveis para interpretação e aplicação. O que é esboço? A elaboração de um bom esboço é uma arte em si. O esboço surge por meio de estudo exético. Um esboço bem ordenado e harmônico ajuda o pregador a obter clareza de ideias. Para fazer um esboço ordenado, devemos observar alguns princípios. Primeiro, ele deve corresponder ao tema. Segundo, ele deve corresponder ao texto bíblico. Terceiro, ele deve ser ordenado sequencial, progressivamente. Quarto, deve conter uma só ideia. Quinto, deve estar gramaticalmente correto e coerente. Nunca misture os tempos presente, passado e o futuro. Né? Se você for montar um esboço, que você possa começar e terminar. E cuidado sempre o horário que você for pegar a oportunidade de ministrar. Assim que você assumir a tribuna, assumir o altar, sempre marque a hora. Coloque ali o telefone sobre o púlpito para que você possa ser vigilante.
Se é meia hora, é meia hora. Se é uma hora, uma hora. Antes de você assumir o microfone, converse com o dirigente ou o pastor presidente, para que ele possa te ministrar, te falar o horário que deve ser entregue o microfone. A obra de Deus, a casa de Deus tem que ter ordem e decência. Amém? Tema ou título. Título, texto. A introdução é o menor resumo do que será dito. Não é necessariamente composto por palavras do texto bíblico. Podem ser palavras do pregador, mas deve ser extraído da pesquisa. Assunto. Primeiro argumento. Pode ser uma das últimas partes do sermão a ser elaboradas, exceto quando o sermão é temático. Segundo argumento deve ser atraente, atual e chamar atenção, deve ser simples, objetivo. Terceiro argumento, deve ser, o terceiro argumento, não deve ser muito comprido, não ultrapassar 6 palavras, da mão que se fere a sombra que cura. O tema pode ser uma afirmação, interrogação, exclamação e etc. Conclusão, apelo. Nem que seja uma mensagem, Salmo 23, nem que seja 15 minutos, mas você possa ministrar, entrar dentro do texto, e que você possa finalizar, mas que os ouvintes possam saber a mensagem que foi dita, que foi pregada, para que ele possa ser verdadeiramente alimentado dentro da palavra de Deus. Primeiro faça esboço, estuda quem foi quem é o pastor, quem são as ovelhas, que você possa se aprofundar o Salmo 23, não só o Salmo 23, mas também outras passagens bíblicas, A introdução é a última parte do sermão a ser elaborada. A introdução é o pronúncio do que se pretende dizer e deve estar intimamente ligado ao pensamento central do sermão, não podendo desviar-se do texto. Os objetivos principais da introdução são conquistar a atenção do auditório e despertar seu interesse pelo tema da prédica. Tranquilidade, uma boa introdução, uma boa introdução preparada e memorizada dá ao pregador segurança, tranquilidade, firmeza e liberdade na pregação. A introdução deve ser breve e não tomar muito tempo. Quando você for ministrar a palavra, como eu te dei exemplo sobre o Salmo 23, faça um pequeno introdução, para depois você vai entrando, dentro daquela passagem, e você faz a final e eu também faço o apelo. Não faça promessas na introdução que não poderá cumprir. Batismo com o Espírito Santo, curas, milagres e etc. A introdução também pode ser uma dramatização, uma música, uma poesia, caso seja uma ocasião especial. Argumentação. Antes de entrar na argumentação, nunca faça uma promessa, aquilo que Deus não pode fazer. Sabemos que Deus pode fazer todas as coisas. Nunca coloque no lugar de Deus. Nunca seja Deus. Quando você for ministrar, claro, você vai dizer, Deus pode te dar uma cura, Deus pode te libertar, mas você usa isso, mas que seja feita a vontade de Deus, não a tua vontade. Tudo tem que ter a vontade de Deus. Nunca possamos, colocar aquilo que Deus não falou. Deuteronômio,
se não me engano, no capítulo 18, né? Se um falso profeta profetizar aquilo que Deus não mandou, ordenou, ou seja, ele está morto espiritualmente. Nunca fale aquilo que Deus não mandou falar. Seja uma mensagem simples, direta e com clareza, para que o povo possa se alimentar, mas nunca ultrapassa aquilo que Deus não falou, para que você também não seja um dos falsos profetas. Que isso, pastor? Professor? Claro, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18, Paulo diz que, né, haverão os espíritos de anticristo, assim como Paulo pregava, né, para todas as pessoas. João pregava, abriu o caminho para Jesus. Paulo foi o maior missionário, mas quando João pregava, abriu o caminho para Jesus, assim também um falso pastor pode pregar para milhares de pessoas, como fosse um missionário, mas também pode ter, né, o anticristo no nosso meio, abrindo o caminho para o anticristo que está para chegar, para se aparecer diante do público. Está entendendo? Nunca seja um falso pastor, nunca seja um falso mestre, nunca seja um falso obreiro, nunca seja um falso profeta. Nunca entregue, nunca profetize aquilo que Deus não mandou falar e profetizar. Argumentação ou desenvolvimento. A divisão em tópicos evita palavras soltas e desconexas. A divisão em tópico ajuda o pregador a não se perder. A argumentação é o corpo do sermão, é a parte dividida em pontos e até subpontos. É desenvolvida à medida que analisamos o texto bíblico. O desenvolvimento do sermão precisa conter explicação, ilustração e aplicação. Há texto bíblico que já sugerem divisões. Nenhum tópico pode conter mais que uma ideia. Tópicos podem gerar subtópicos para reforçar ideias. Subtópicos devem explicar tópicos. O conjunto de tópicos subtópicos deve completar o assunto tema. O conteúdo de um tópico não deve ser exageradamente maior que o do outro. Que seja uma mensagem simples, que você pode, né, ministrar com facilidade, não um texto difícil, mas que você possa entregar aquela mensagem por completa. Amém? A conclusão é o encerramento da pregação ou desfecho afinal, né, da pregação. Deve ser breve ou objetiva, assim como a introdução pode ser feita com um resumo dos tópicos tratados, pode ser feita com alguma interrogação, pode ser feita com uma música, pode ser feita junto com um apelo, né? Apele sem apelar. Pode ser um louvor, né, no final. A mensagem tem que ser objetiva, nem que seja 15 minutos, mas seja objetivo. No final, venham com louvor e façam um apelo. Nunca deixe de fazer apelo. Às vezes tem pessoas que logo querem se entregar para Cristo Jesus. Às vezes tem ministérios, congregações, esquece de fazer apelo. Tem que ser feito apelo, para que um dos irmãos levante as mãos, confessar seus pecados ali, ele com Deus, que o pastor, quem está ali na frente, vai orar por ele. Amém? Exemplo de esboço. Primeiro tema ou título: o poder da fé. Segundo texto bíblico, lá em Hebreus 11.6, né? Capítulo 11, versículo 6. O poder da fé. Lê esta passagem.
Use essa passagem como, né, o poder da fé. Terceiro, introdução. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento. Aí você vem explicar o significado da fé. Explica sobre a fé, né? Quarto, argumentação ou desenvolvimento. Primeiro, o ponto, a fé de Abraão. Subponto, sua fé demonstra renúncia. Segundo, subponto, sua fé crê no impossível, ou seja, na ressurreição dos mortos. Usa essa mensagem quando Deus, né, queria um filho, mas Deus pediu, né, o teu filho de novo. Abraão, me dá teu filho. E Abraão usou com a tua fé na obediência, né? E Deus foi e falou assim, olha, você vai ter que sacrificar o teu filho para mim. Quando ele pegou o cutelo, quando ele ia sacrificar o próprio filho, Deus manda, pare. Chegou o anjo bradando, e ali estava o cordeiro. Usa essa passagem, sobre a fé de Abraão. B, segundo ponto, a fé da mulher do fruto de sangue. Primeiro, subponto, sua fé demonstra ação. Segundo ponto, subponto, sua fé vence os obstáculos, né? A conclusão, é necessário que os que de Deus se aproximem e creiam. Sexto, apelo, convidar os ouvintes a abandonar a incredulidade e crer. Assim como aquela mulher, fruto de sangue, tocou na orla de Cristo, foi curado, cessado, né? E ela foi receber a vitória. Mas, quando você acabar de ministrar essa passagem, que seja de fé de Abraão, que seja a fé da mulher de fruto de sangue, mas no final, na conclusão, você faz um apelo, convide a pessoa a ir para frente e faça um apelo. Agora, classificação de sermões. As obras homiléticas diferenciam 3 tipos de sermão. Sermão temático, que é chamado de sermão tópico, cujos argumentos resultam do tema, independentemente do texto. Segundo é o sermão textual, cujos argumentos são tirados do texto bíblico. E o terceiro é o sermão expositivo, cujos argumentos giram em torno de exposição exegética completa do trecho bíblico em pauta. O sermão temático gira em torno de um tema, o textual em torno de um texto e expositivo em torno de um assunto. Amém? Que Deus te abençoe. Não deixe de curtir para que esta aula, esse vídeo possa alcançar outras pessoas, mas também não deixe de comentar aqui o que você achou sobre a aula. Se caso houver uma dúvida, não deixe de compartilhar com mais 5 pessoas, que seja no grupo de WhatsApp, Telegram, Instagram e o Facebook. Compartilha e não deixe de se inscrever no meu canal para que você não possa perder nenhuma informação. E aperte o sininho para você receber todas as vezes quando tiver aulas sendo gravadas, até mesmo ao vivo ou quando eu estiver postando. Amém? Na minha descrição lá tem o meu link, mas também tem o meu contato. Caso você queira fazer esse curso oratória, ou seja, curso de teologia, ou curso capelania. Sou pastor, também diretor do Instituto de Ensino Capacitando Teologia Capelania. Somos a maior escola do Brasil, que já formamos milhares e milhares de alunos dentro e fora do Brasil. Nós temos o curso de capelania e diversos cursos que estão disponíveis. Se você me chamar lá no grupo, né, no privado, eu posso também estar te colocando no grupo do WhatsApp. Lá sempre vou estar postando curso com mega promoção, mas também sempre estou postando curso gratuito para que você possa buscar cada vez mais no conhecimento. Nós temos que crescer na graça, também no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, que é a última aula, aula 4. Amém? Que é o módulo 4. Deus abençoe.